Estúdio A Esportes, um oferecimento de... Muito bem, você ligadinho no canal da Estúdio A Santa Catarina. Esta é mais uma edição da Estúdio A Esportes desta terça-feira, 29 de dezembro, né, Gabriel? 20 horas e 3 minutinhos, estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da Estúdio A, nos altos do Jardim Bela Vista, aqui em Itapiranga. Estúdio A Esportes de hoje, vamos falar da dupla Grenal, falar da Chape, e o nosso convidado especial hoje, Carlos José Quelno Feda, muito conhecido aí no esporte itapiranguense, no estado inteiro, com craque de bola aí, que foi nosso professor também, isso, né, Gabriel? Isso entrega um pouco a idade, mas foi nosso professor, vai estar conversando conosco aqui daqui a pouquinho. Boa noite, Gabriel, seja mais uma vez bem-vindo ao Estúdio A Esportes. Boa noite, Gustavo, boa noite a todos que estão nos assistindo. Depois de uma semana de folga, estamos aí de novo para falar um pouquinho da nossa dupla Grenal. E da Chapecoense, né, que está praticamente garantida na Série A do ano que vem. Vamos começar então com a Chape líder da Série B. Nós hoje temos melhores momentos aí do jogo da Chapecoense nesse final de semana contra o Paraná. Vitória em casa foi, né, 2-0. 2-0. Tranquilo, cada vez mais garantido na Série A. Só não comemoraram ontem ainda por respeito, mas acredito que no próximo jogo, já em casa contra o Brasil de Pelotas, vai carimbar a vaga e aí sim poder fazer a festa lá em Chapecó. Jogo contra o Paraná, jogo tranquilo no primeiro tempo, principalmente. No primeiro tempo a Chapecoense dominou a partida, foi do início ao fim do primeiro tempo, fez 2 gols, abriu uma vantagem tranquila. No segundo tempo, o Gilmar Dalpozo aí, que é um cara que conhece bem a Chapecoense também, né? Puxou a equipe do Paraná um pouquinho para frente, adiantou um pouquinho a marcação, dificultou um pouquinho o time da Chape, tiveram várias chances de gol. Mas até o comentarista ali do Sport TV no momento disse que em jogos anteriores do Paraná, eles chegam, mas na hora da bola entrar na rede, não entra. Então não é por nada que o Paraná está lá na zona de rebaixamento. Cara, tá faltando um matador, que nem nós, assim, que só faz o gol. Só escora. Só escora, porque correr que é bom, já é nada, né? Então a Chapecoense é líder da Série B, o América tinha passado, né? O América jogou no sábado não, na sexta. Tinha ultrapassado a Chapecoense em pontos e a Chape recuperou a liderança no domingo e tudo bem encaminhado. E aquela tua aposta do Cruzeiro, acho que... Cara, vai depender de hoje, hein? Eu acho que eu vou levar essa. Eu também acho que o Cruzeiro deu aquela quedinha de novo, joga hoje todas as fichas. Se empatar hoje já está fora, então já não consegue mais a vaga, dificilmente vai conseguir a vaga. E voltando ali na Chape, tem 14 pontos de vantagem para o 5º colocado, então faltando 7 rodadas, não tem muito nem o que fazer, é só se abraçar. Isso aí. Só se abraçar. Produção, coloca na tela aí a classificação da Série B, a tabela da Série B. Produção, o nosso colega André já está providenciando a tabela. Tá aí, essa da Série A, né? Da Série B, tabela da Série B. Da Série A vamos falar depois, que nós estamos na frente de novo, né? Deu uma garantida aí. Voltamos a vencer. Tá aí, a tabela da Série B. Chapecoense com 62, América Mineiro 60, Cuiabá 50, mas já uma boa diferença. 12 pontos. O título ficou entre a Chape e o América. Juventude 49, e aí começa a peleia, né? CSA, Guarani, Ponte Preta, Sampaio Correia, Avaí, Brasil de Pelotas, todos ainda com... Brasil já 6 pontos, só falta 7 partidas, já é difícil de chegar. Difícil, mas do Sampaio Correia para cima dá uma peleia boa. E os próximos jogos da Chapecoense, André? Próximos jogos, a Chape vai aparecer aqui. Chapecoense, Brasil de Pelotas, Botafogo e Chapecoense e Figueirense, os próximos 3 partidas da Chape, bem tranquilo. Exatamente, se não conseguir a vaga, garantir realmente a vaga na primeira divisão contra o Brasil, o jogo contra o Botafogo, é o lanterninha lá embaixo, com certeza sobe. Tá certo. E dele é festa.
E vamos para a dupla Grenal, então. Vamos Dupla pra dupla Grenal, Grenal. Grêmio, jogou domingo à noite, a produção coloca os melhores momentos do jogo do Grêmio. Foi com o time reservão, meio mistão, meio... O Alisson voltou a jogar no domingo, é um reforço importante para o Grêmio, né? Vinha jogando bem até a lesão. Atlético de Goiás em casa, placar protocolar 2-1 para o Grêmio com a ajuda de 2 jogadores do Inter. Exato. Quer dizer, ajuda numa parte e não na outra, nem né? tão ajuda assim, porque foi um gol contra de um jogador do Inter e depois um gol a favor, né? O Dudu fez o gol contra, o Dudu que é do Inter cedido ao Atlético, e o Ferrares fez o gol do Atlético. E o Grêmio, Dotto? Cara, o Grêmio com o time reserva, aquele joguinho morno, aquele joguinho que é um jogo para garantir os 3 pontos mesmo, tá? O Atlético Goianiense não é uma equipe forte, também tá vindo lá de baixo. E, cara, o Grêmio concentradinho aí para a semifinal da Copa do Brasil amanhã, né? O Grêmio que na semana passada enfrentou o São Paulo em casa, ganhou de 1-0, mas o São Paulo perdeu muitas chances de gol. O Grêmio não foi bem, apesar do resultado, mas agora o time é copeiro, né, tem tradição nas competições, na Copa do Brasil principalmente, e com empatezinho amanhã no Morumbi, leva a vaga. E aí como tu falou, o Grêmio é copeiro e o São Paulo não. Então ali, nesse caso, o Grêmio tem uma pequena vantagem. Mas o time do Diniz está muito bem ajeitado, a gente viu no jogo anterior ali, jogando fora de casa, criou várias chances, errou muitos gols até, então acredito que vai ser um bom jogo amanhã e vai incomodar o Grêmio. O São Paulo, ele não tem a Copa do Brasil ainda, né? É o único título assim maior que o São Paulo não tem. Com certeza vai entrar com todas as forças também, porque está a um passo da final. Sim, e faz 10 anos que o São Paulo acho que não joga uma final, né? Foi a última. Não, foi 2012, aquela Sul-Americana, né? Que deu aquele tumulto todo lá. Sim. Ganhou e, na verdade, não foi no jogo. Jogou meia final. Então. Meia final. Então o São Paulo com certeza vai com tudo aí pra cima do Grêmio. O Grêmio com certeza sabe jogar e vai dar um jogo bonito. Vai dar um jogo bonito. O São Paulo propondo e o Grêmio tem uns caras rápidos aí. Eu acho que contra-ataque velho vai bombar amanhã. Vai ser bacana. Coloca aí na tela os próximos jogos do Grêmio. Então, o Grêmio amanhã à noite, 9h30, enfrenta o São Paulo no Morumbi. Depois, só dia 6, né? Dia 6 enfrenta o Bahia em casa e o Fortaleza fora. Mais 2 jogos dá para garantir 6 pontinhos na briga pela vaga direta na Libertadores. Né? São jogos, Bahia vindo lá de baixo também, né? Tá naquela meia coisa. 5 jogos, 5 derrotas a fio. Fortaleza também não tá vindo lá muito bem. Dá para garantir pelo menos 5 pontos. Agora, desculpa, 4 pontos. Não lembro se é 5 ou 6 derrotas a fio do Bahia. Roda então os melhores momentos do jogo do Internacional. O Inter que deu uma embaladinha, 4 vitórias seguidas junto com a do Boca. E tu disse que eu quero o pé frio aqui, né? Mas tava na hora. Tava na hora. Mais o pé frio. Então, tava na hora de melhorar o negócio, pelo amor de Deus. Finalmente 3 vitórias, pelo menos no Brasileiro, né? Senão nós já ia romper o nosso contrato aqui. E, cara, um sofrimentozinho, como sempre, né? Mas conseguiu aí fazer 2-0, depois tomou o gol, mas criou boas chances, até tu comentou, né? Que passou raiva assistindo o jogo ali por alguns lances que o Inter errou na cara do gol. Tem um lance ali depois que o cara errou. Tem do Galhardo ali, tem do Yuri. São jogos que tu tá ganhando 2-0, tu tem 3 chances de gol, só que o goleiro tu erra, tem que matar, depois né? tu toma um gol besta, que nem o Inter tomou, e fica naquela, os caras vêm pra cima, e tu vai tomar um empate num jogo que tava na mão do Inter. Mas é uma coisa que o Inter vem fazendo há algum tempo já, né? Ele consegue dar aquela e daqui a pouquinho toma um gol e vai no sofrimento até o final. É uma sina, né? Deus me livre. Nós, como Colorado, né, Feda, estamos sofrendo um pouquinho. Mas estamos no G4, isso é importante. Estamos no G4. Estamos no G4 e o Inter que hoje, ontem, no caso, já confirmou, o novo presidente confirmou a permanência do Abel até o fim do Brasileiro. Deve vir o Miguel Ángel Ramírez, né, o espanhol, que estava no Independente Del Valle, deve assumir o Inter a partir do final de fevereiro. Como não tem férias, né? Acabou o Brasileiro, na semana seguinte já tem Gauchão. Inter e Juventude na estreia. E tem tudo pro Guinha Azul também vir, né?
Estão ali numas conversações, ali com o Guinha Azul vir também. Há boatos. Há boatos. Mas podem ficar tranquilo, pessoal, que ele não vem para jogar, tá? Outros times podem ficar tranquilos se vier para trabalhar na diretoria, numa função nova que o Alessandro quer criar, que é aquele cara que vai conversar, vai fazer interligação dos jogadores com a diretoria, né? Era para ser o Pedrinho, ex-Vasco, o jogador, tá no Sport TV. Guinha Azul, uma possibilidade, o Tinga, o próprio Yarley já foi, também está sendo ventilado. Vai ter algum ex-jogador aí na história para... Tem que ser alguém que é um boleiro, né? Alguém que conheça o vestiário e que também consiga fazer um diálogo bacana entre... Porque a permanência do Abel até o final do Brasileiro foi não uma exigência, né? Foi um pedido dos jogadores do Inter. O novo presidente convidou e os jogadores também pediram para que ele ficasse. O Abel aí é paizão, sempre aquela história, e é amigo dos jogadores e muitas vezes é o que precisa. E agora que engrenou, né? Então vamos manter. Funcionar. Vamos segurar o cara. Coloca os próximos jogos do Internacional aí na tela. O Inter que tem 3 jogos aí que dá para buscar os 9 pontos, né? Do Ceará fora é um jogo mais difícil, complicado. E depois Goiás e Fortaleza em casa. Pelo menos 7 pontos nesses 3 partidos tem que fazer. Seria interessante, seria muito bacana o Inter vir aí com esses 7 pontinhos aí para se manter lá em cima no G4. Porque logo após esses 3 jogos, São Paulo e Inter. Logo após esses 3, São Paulo e Inter no Morumbi. Quem sabe o jogo do título? Não vou falar... Não, acho que não, né? Mas é um jogo de 6 pontos. O São Paulo pode perder um ponto ali, um ponto lá. Nunca se sabe, o brasileiro é muito louco. E o negócio é nós não perder ponto para os caras que estão atrás de nós aí não passar, né? E logo daqui uns dias também tem Grenal. Põe na tela então a tabela do Campeonato Brasileiro. São Paulo líder, 56 pontos, Atlético Mineiro 49, assim como o Flamengo. Inter 47, Grêmio 45, Palmeiras 44. É o G6, eu acho que vai ficar entre esses 6 mesmo. A zona de classificação para Libertadores. 3 deles estão na semifinal da Copa do Brasil, podendo abrir mais uma vaguinha, e o Flu já está de olho nessa vaguinha, assim como o Santos e o Corinthians. E o Corinthians que vem crescendo agora no finalzinho, né? Porque Palmeiras, São Paulo e Grêmio estão nas semi da Copa do Brasil, e aí vai dar uma briga boa por essa 7ª vaga. A não ser que o América cometa o crime na Copa do Brasil. Apesar de que o Palmeiras... Acredito que até os palmeirenses acreditavam numa partida mais fácil contra o América e os caras vieram ali em São Paulo e complicaram. Né? Eu não acredito na classificação do América. Mas... Eu acho que já tá... O América já está com hora extra na Copa do Brasil. Já era para ter caído fora lá com o Corinthians. Depois tirou o Inter. Por isso que tu tá com raiva. O Galhardo tirou o Inter. Né? Mas já fez hora extra. Tem que ir o Palmeiras, porque o Palmeiras pelo menos pode complicar com o Grêmio na final, se for o Grêmio. Mas sabe que... Porque se for o América, o Grêmio atropela. Mas tu sabe que Copa do Brasil, volta e meia, tem umas surpresinhas aí no meio, né? Mas faz tempo que não acontece, Faz tempo que não acontece. Quem sabe? Mandar um abraço aí pro pessoal da Sicredi. Sicredi, gente que coopera, cresce. Sicredi é a nossa cooperativa de crédito aqui em Itapiranga, na Rua do Comércio, bem próximo à fábrica de rações. Sicredi, onde o seu dinheiro que é investido, o lucro da cooperativa volta, uma parte dele volta para o associado. Além de ser uma cooperativa, você encontra todos os serviços bancários que você precisa lá na Sicredi. Sicredi, gente que coopera, cresce. Aqui tá nossa turma aqui, nenhum de nós, né, curte um chopp quase, né? Não. Então, Lasberg é o chopp. Nossa, aqui o Feda já está no estúdio. Feda procura sempre o bar onde tem o chopp Lasberg lá em Balneário. Lasberg, cerveja com história, nossa cervejaria de Itapiranga, produto daqui. Então, sempre que você precisar para sua festa, seu evento, sua confraternização, Chopp Lasberg é a pedida. E você que quiser conhecer também a choperia, lá tem a petiscaria da Lasberg, com pratos bacanas, vários tipos de chopp, um ambiente bem legal, sempre com não sempre, mas muitas vezes durante a semana com música ao vivo, essa semana com uma programação especial. Relojoaria Confiança, relógios, joias, óculos de sol, óculos de grau, também serviços de chaveiro, relojaria e ótica Confiança, vários anos no mercado, no centrão de Itapiranga, no coração de Itapiranga,
é a melhor pedida para você que quer presentear, quer homenagear alguém, quer dar uma joia, presentear com um relógio, você que quer casar, o Gabriel ainda não casou. Bia, aliança lá na Confiança, Relojaria Ótica Confiança, em Itapiranga, no centrão da cidade. Cinemar Centro Automotivo, sua oficina multimarcas aqui em Itapiranga, na Avenida Uruguai. Problemas com injeção eletrônica, toda a parte de scanner do carro, né? Você vai lá, leva, coloca no scanner, faz uma análise de todo o veículo para ver o que precisa ser reparado. Também mecânica em geral, procure a Cinemar Centro Automotivo na Avenida Uruguai, também mais de 20 anos aí no mercado itapiranguense. Gabriel, falo nós porque nós organizamos um torneio de tênis, ainda não acabou. Ainda não acabou porque o tempo não colaborou, né? Choveu no terceiro dia, que seriam as semifinais e finais aí do torneio. Mas, nesse final de semana, 2 das 4 categorias foram finalizadas. Como é que foram os jogos? Cara, foram grandes jogos. Mais uma vez o rei do saibro entrou em ação, né? O nosso querido amigo Fabião. Venceu o Jaques aí em 2-1, uma grande partida. O Fabião acho que teve mais horas de torneio do que o torneio todo, porque todas as partidas dele pelo menos demoraram 2 horas e alguma coisinha. Mas o Fabião, como a gente já comentou em outros programas, tem uma cabeça muito boa e quando ele entra para o torneio, ele entra para ganhar e é difícil de tirar o título dele. Só para vocês terem uma ideia, quem está nos assistindo, a final deu 7-5 para o Fabião o primeiro set, 7-5 para o Jaques o segundo, e o tie-breakão, que cada bolinha vale 1 ponto, para quem não conhece tênis, cada jogada valia 1 ponto, deu 10-9 para o Fabião. Quer dizer, ele foi campeão na última bola. Exatamente. E o Jaques perdeu o título na última bola. Mas foi um grande jogo. E na categoria iniciantes, filho de 2 tenistas aí fizeram a final. O Fabiãozinho e o Divinho. O Johan, filho do Diva, venceu o Vinícius Fabião por 2-0. O Vini já não tem tanta calma como o Fabião. Exatamente. É que assim, né, cara, se tu for conversar com o Vini, tu pede pra ele, e aí, Vini, por que você está jogando torneio? Porque meu pai me inscreveu. Né? Então o Johan não, né? O Johan já vem porque ele já tem uma... Já quer jogar, né? Já quer jogar. E nesse momento, né, o Johan está com uma técnica um pouquinho mais avançada do que o Vini. E o Johan também, eu assisti a final, ele é mais tranquilo dentro de quadra, ele joga um tênis bem legal e já vão subir de classe no próximo torneio. Lá pelo dia 10, por aí, né, se tudo correr bem, sai a final da classe 1, que é o Guilherme Maier contra o Lucas Schneider. Essa é a 2. Desculpa, a classe 2, a classe 1 era o Fabião e o Jaques, classe 2. E a classe especial joga o Gutinho Finkler contra o Tito, que fugiu o nome do Toffoli lá, não o Diego, o outro. Tu me falou, o João Toffoli, o Tito lá de São Miguel. Isso. 13 anos de idade, vai dar um suador aí no Gutinho. Vai dar um suador no Gutinho. Cara, 13 anos de idade, voa dentro de quadra. Tem um tênis fantástico, não é por nada que é um dos melhores do Brasil, né? E joga Campeonato Brasileiro, joga estadual, treina todo dia. O bicho, menino é bom. Nervosinho, mas é bom. Já deu uma acalmada. Tá crescendo, né? Galera, logo em seguida nós vamos rodar 2 comerciais aí para vocês assistirem. Logo em seguida estará aqui conosco Carlos José Kelnofeda, nosso professor, para contar muitas histórias aí do esporte itapiranguense, suas histórias de vida. E fique ligadinho, recado da Newscar e da Servilimp. Newscar, o shopping do automóvel. Veículos com procedência e qualidade garantida. Veículos seminovos, com cara de novo e preço de usado. Seu próximo carro está aqui na Newscar. Acesse nosso site e fanpage no Facebook e conheça nosso estoque. Newscar, o shopping do automóvel. Itapiranga, próxima Praça dos Pioneiros. Fone 49 3677 3672.
Servilimp, agora localizada em Descanso na Avenida Martins Piazeski, número 125, no Centro de Descanso. Empresa especializada em serviços de urbanização, pinturas, jardinagens e paisagismo. Equipe altamente treinada em limpezas em geral. Presta serviços com profissionais especializados em implantação de jardins. Ainda possui uma loja completa em equipamentos de proteção individual necessários para a sua empresa. Também disponibiliza de uma linha completa de produtos de limpeza com preços direto de fábrica. Venha conhecer a Servilimp ou contate-nos pelo telefone 49 3197 0368 ou 49 991 25 9654. Muito bem, galera, então de volta agora para o estúdio, já com o nosso convidado aqui, Apostos Carlos Kelm, Feda. Vamos chamar de Feda, né? De Carlos, hoje pouca gente deve conhecer. Só quem tá ligadinho nas redes sociais aí conhece Carlos José Kelm, mas o Feda que é mais conhecido. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, Feda, fique à vontade, boa noite. Boa noite aos telespectadores, como a gente fala, né? Os que estão nos assistindo. A você, Gabriela, ao Gustavo, ao André, que está aí nos bastidores, e também a todos aqueles que eu já falei no início, que se dispuseram a tirar um tempo e escutar algumas conversas nossas, que a gente vai falar muito de esporte. Isso aí, Feda, para nós começar, conta um pouquinho como é que foi a infância do Feda, onde é que você foi criado, como é que era viver aqui em Itapiranga na tua infância, o molequinho Feda, como é que foi a vida do molequinho? Bom, eu sou filho do Albano Kelm e de Inge Paulina Kelm, neto do Walter Bruno Kelm, que antigamente tinha a empresa Rainha do Sertão, onde hoje fica ali o Vicente Automóveis, né? Na frente a Imigrantes. Na época não tinha a Avenida Uruguai, não tinha nada. E depois nós nos mudamos para a casa hoje que fica na frente da rodoviária. E naquela época ali tinha um campinho de futebol, e aí tinha o campinho de futebol dos Welter lá embaixo, tinha ali na frente do 7 de setembro, onde tem a casa do Roberto Berwanger. E a gente se criou nesses campinhos, jogando futebol. E também tinha muito banho de rio. Muito banho. Depois da aula, a gente tinha até os calções escondidos na barranca do rio. Cada um tinha o seu calção lá, para tomar aquele banho e depois trocar de roupa para chegar seco em casa. Mas, principalmente, futebol foi, assim, a nossa infância da época. E também tinha uma coisa que Itapiranga tem, que não dá para deixar de falar, era os nossos faroestes que nós tínhamos. A base de tudo era lá na casa do Zorro. O Zorro é um ícone aqui em Itapiranga, e não é só na música. O homem fazia arma de madeira, fazia aquelas armas de madeira, uma balinha que a gente atirava, puxava com uma câmara, um pedaço de borracha, e nós corríamos, passava a cidade inteira, entrava nos quintais, nas casas, era o chamado pá morto, que a gente dizia. Foi muito legal. A nossa infância aqui, nós tivemos de tudo. Foi inesquecível. Então, os mais idosos que estão assistindo, que lembram que tinha algumas flores que estavam que estava estragado o pátio, que derrubaram algum vaso, pode ter sido a geração do Feda que pulou. Passou correndo por lá, dele tira. Correndo. Mas era uma infância divertida, né, Feda? Bem diferente do que tem hoje em dia. Nós na época não tínhamos campo para jogar. Depois, ali na Funês, que o irmão Júlio começou a fazer as LIF, né, que inclusive vocês também jogaram, até eu organizei, né, uma. Nós não tínhamos campo, era nos potreirinhos, lá atrás da casa do Nuna Wesendon também tinha, na frente da gráfica ali para baixo tinha um campinho também. E nós íamos no interior jogar na Santa Fé Alta, no Baú, onde tinha um campinho, a gente ia, tinha aqueles desafios, né. Aqui na cidade tinha muito o pessoal do centro quanto o pessoal lá de baixo, que morava nas imediações do açougue Welter, né. Era tipo a chácara, a gente chamava, tinha bastante desafio de futebol entre nós. É o que nós tínhamos na época, né? Além dos gibis que a gente podia ler. Mas é nesses campinhos aí que se criou a habilidade, né? Que aí aquele campinho, às vezes não tão muito bom, né? Com a bola nem rolando, picando, é aí que saem os grandes atletas, né? Com certeza. Eu me lembro ali na frente onde é a casa do Roberto Berwanger, era meio descida, então
o time que jogava o primeiro tempo para cima sempre achava que ia ganhar o segundo tempo, porque o pessoal mais cansado e era para baixo, né? E aqui eu nunca me esqueço o Campo do Beleza, né? O Campo do Beleza ele era plano até o meio. Depois, quando ele chegava numa lateral, ele tinha bastante aclive, ou declive, no caso, né? Então, também o pessoal jogava quase tudo mais para o lado de baixo, né? Porque onde subia mais, o pessoal já não queria correr. Não queria mais jogar. Que tinha os lugares que já era meio plano, não, ali vai o campo, não se arrumava. Feda, eu tenho uma curiosidade que talvez muitos que nos assistam também tenham. Por que Feda? O meu apelido foi aportuguesado na real, né? Porque quando eu fui para a escola, a gente só falava em alemão, né? Tem um caso do Aliança, que mais tarde eu vou falar, de alemão. A gente falava só alemão, né? Inclusive o negão, o negro Manuel ali, nós só alemão. E a minha avó dizia que eu era muito magrinho, e ela dizia para todos que vinham visitar a gente, ela dizia, ganz genau wie ein Federchen. Ela dizia, né? Ele é bem igualzinho a uma pena, né? Em alemão. E aí, quando foi para a escola, no fim, era Feda aportuguesou. De Feda, não sei, eu acho que é PH, uma coisa assim, alemão, PHE, ou sei lá, aí virou Feda. Aí foi essa é a causa do apelido. Realmente, eu não sabia, era uma curiosidade que eu tinha. E Feda realmente ou vem da escola, ou vem dos avós, dos pais, da família, de algum lugar sempre surge os apelidos e acaba ficando. E é um apelido bem interessante. Professor, por que chamo professor? Porque posso dizer que foi o meu primeiro professor de educação física. Né? Quando nós começamos a escola, foi o primeiro professor de educação física. E, Gabriel, eu lembro bem que eles ganharam a Copa RBS. E o Feda, ele dizia que o troféu era maior do que eu e o Cleo Sete. E, não, mas não pode, né? Não sei o quê. Porque meu pai e minha mãe não iam no campo assistir. E até que ele trouxe o troféu, e realmente o troféu era maior do que nós, né? Mas como é que foi essa carreira de professor, Feda? Para depois nós entrar mais na área do futebol em si. Como é que foi essa tua trajetória como professor do Estado, hein? Eu sempre falo, o culpado disso aí é o Jonilton, né? Igual alguns falam que eu sou culpado deles terem escolhido educação física. Na época nós tínhamos o professor Jonilton, né? Que veio recém-formado de Florianópolis e nos incentivou muito na época, né? Também eu tinha, apesar das nossas diferenças, a professora Maria Vaz também deixou aquela sementinha na minha mente. Então, eu queria fazer, como jogava futebol, gostava, sempre me interessei em fazer educação física. E aí o Nuna estava estudando em Passo Fundo, se formou, e aí eu fiz o vestibular no ano anterior, quando ele se formou. Então, fui também fazer em Passo Fundo, porque conhecia ele e tudo, ele tinha os caminhos lá, e acabei passando o vestibular e acabei ocupando o lugar dele no apartamento, que era alugado em 5 pessoas lá. Acabei usando o apartamento dele, morei 2 anos e depois morei numa casa. Aí fui a Passo Fundo, estudei 3 anos lá. Depois que eu me formei, que eu vim para Itapiranga, eu trabalhei 2 anos na Barra do Guarita, na escola, e trabalhei como ACT, né, em caráter temporário, no São Vicente e no Porto Novo. Em 85 teve o concurso para efetivação no Estado. Aí eu e o Nuna passamos, o Nuna já estava trabalhando há mais tempo, passamos e nós efetivamos em Iporã do Oeste. Na época era Iporã, ainda distrito de Mondaí, né? E aí se efetivamos lá, trabalhamos por 5 anos, de 85 a 90 em Iporã. Em 91 eu vim para o São Vicente, removido por concurso de remoção, trabalhei 4 anos no São Vicente. E em 1994 eu pedi novamente, fiz o concurso de remoção e fui para Brusque. Fiquei 1 ano no colégio em Brusque, e aí fiz novamente um concurso de remoção para Balneário Camboriú, que eu queria Balneário. Aí me efetivei lá, trabalhei por 20 e poucos anos lá no Colégio Maria da Glória Pereira, em Balneário Camboriú. E Feda, nós conversamos durante a semana aí, essas tuas transições ou trocas de escola sempre via concurso, não era
indicação, ou vem cá, vamos trabalhar em Itapiranga, sempre via concurso. Com certeza. Eu na época, eu sempre falei, eu fui bastante atuante na questão do sindicato dos professores. Aqui eu fui presidente do sindicato municipal, uma época. A gente ia de ônibus a Florianópolis, passava a noite inteira na estrada, participava das assembleias, voltava aqui, eu pegava meu Fusca e saía para ir no interior, ia em Popi, Santo Antônio, São João, tudo que é lugar, a gente motivava os professores quando tinha uma paralisação, até uma greve. E, graças a Deus, na minha carreira, nunca eu precisei de nenhuma indicação. Tudo foi por concurso e é uma coisa que eu era bastante contra, essa questão de indicações, essa questão de indicar diretor, indicar secretária, essa questão política, graças a Deus, teve um certo tempo que tinha e depois acabou. O Feda, além de professor, chegou a ser técnico de alguma modalidade, alguma equipe? Eu sei que tu tinha a escolinha do Cometa, que eu também participei, até antes do programa o Feda mostrou uma foto, não, eu não estava naquela foto, mas eu estava. Mas o Dotto estava naquela foto. Tinha a escolinha ali no Cometa, mas também trabalhou como técnico de equipes ou só na sala de aula mesmo? Na sala de aula, modo de dizer, né? Na escola. Não, eu na realidade, num regional, eu fiquei de técnico do Cometa. Quando eu estava parando de jogar, que eu estava começando com a arbitragem e tal, foi só, eu não trabalhava como técnico nas escolas, né? Uhum. Quando tinha, na época, o moleque, já estava começando, tinha os joguinhos micro-regionais, na época os regionais, mas só pela escola, né? E tinha a escolinha no Cometa e tive a escolinha em 88 na Seara, né? Que era a ADC Seara, né? Aí eu tive um ano lá contratado pelo Sapatão, né? O saudoso Sapatão está lá em Jundiaí hoje. Ele me contratou, aí eu além de ter a escolinha, na época eu treinava as equipes que disputavam o estadual, a Seara fazia um estadual. Aí tinha futebol suíço, tinha voleibol e atletismo, algumas coisas, então voleibol masculino e feminino, e eu treinava as equipes da Seara para essa fase estadual dos Jogos da Seara. Você comentou antes, mostrando algumas fotos para nós, dessa equipe da Associação Seara, que era um timaço, né? Pena que o pessoal foi embora, mas se ficasse, seria um baita time para representar o município. Com certeza. Nós fizemos um jogo ali na Seara, o estádio lotado, fizemos contra eu acho que é o Sub-12 da Chapecoense, perdemos 2-1, se não me engano, mas o nosso time era um timaço, né? Só para citar dois, o Alexandre Marasca e o Diva jogavam. Aí outros dois que não jogavam muito, o Betinho e o Jorginho, né? Aí tinha o Eto e o Anco, então quem conheceu, mais o Luciano, que era filho do Vacário, jogava uma bola federal, o Tuco, nosso lateral, era praticamente um timaço. Se eles tivessem ficado aqui, Itapiranga teria muitos anos um time de primeira categoria mesmo. Isso era uma máquina, né? Isso era uma seleção aí da piazada. Mas assim, ó, Feda, fez todas essas andanças e nesse meio termo tu já estava jogando teu futebol. Qual foi tua primeira equipe aí? Para quem tu, quando começou o Feda no futebol aqui de Itapiranga? Nós jogávamos no segundinho do Cometa, né? Era uma briga para jogar, porque naquela época, quando fundaram o Banco do Brasil, o cara era funcionário do Banco do Brasil, ele era titular do Cometa. Ele vinha aqui, já treinava, nós tínhamos que ficar do lado de fora. Não, eu tive uns casos assim, cabeludo aí. Depois, quando chegou um certo tempo que eu tinha, sei lá, um pouco de ascendência sobre o grupo, os treinos do Cometa que a gente fazia, não tinha ninguém de fora. O cara que não era do Cometa não treinava, nós botava gurizada para treinar, porque eu senti na pele isso, né? Então nós íamos lá, eu, o Negão e o Sem Querer, o Jaime Brooks, o irmão dele, o Jorge, a gente ia lá para cortar a grama do campo do Cometa. E nós cortávamos, não era com máquina elétrica nem a gasolina, era máquina de empurrar. Aquelas máquinas que tinha aquele corte na frente que ia girando, né? E aí no domingo para jogar, vinham os caras de fora e trazia um, trazia outro, e a gente nunca jogava. Mas jogamos no Cometa, no segundinho. E aí houve um caso emblemático, até o Kiko comentou comigo hoje, que tinha um torneio, naquela época tinha muito torneio, né, lá em Baú. E aí era o segundinho do Cometa, que nós queríamos jogar o torneio, e o Cometa não quis.
primeiro time lá, não vamos. Aí, e como é que nós vamos para lá? Vai com quem? Vai com quem? Fomos de carona com o caminhão do América. Naquela época, o América era, se não me engano, era do Cídio Becker, não sei, o Matos Guesen dirigia, um cara chato, azulzinho, acho que era. E nós tudo em cima no caminhão e fomos pro baú. E nós, gurizados, chegamos lá, o que tu faz? Descemos lá e se organizar para jogar, sei lá. E aí o nosso time era o segundinho do Cometa, ele acabou inscrito como, sei lá, segundo do América. E na época o meu tio Gídio Keon, né, foi o primeiro presidente a ser campeão municipal, naquele ano de 74 pelo Cometa. Infelizmente, há 3 dias atrás faleceu, né. E aí o Egídio era o presidente, chegou lá e, como assim, jogando pro América? Falaram que era o segundo do América. E eu sei que deu uma confusão do caramba lá, eu não tenho bem certeza se nós jogamos com a camisa do Cometa e lá os caras disseram que o nosso time era o América, ou se nós jogamos com a camisa do América, porque nós não tínhamos, o Egídio se atrasou para trazer as camisas. Sei que no intervalo ele fez o maior banzé lá, que nós nunca podíamos jogar pro América. E aí, a partir dali, todos nós fomos jogar no América. Todos. Nós tínhamos um time ali na base de 14, 15 anos, né? E um time muito bom na época também. E aí a gente foi pro América, isso foi em 74. Aí em 74, 75, 76 eu joguei no América. E tu chegou a jogar, além do Cometa América, tu chegou a jogar em outras equipes aqui da região também, né? Sim, aí isso foi, tu vê, em 74 a gente foi para a América, 75, 76 eu joguei lá. Em 75 nós fizemos um campeonato, nós ficamos em terceiro, se não me engano. Inclusive, tinha um jogo emblemático, nós jogamos com o Grêmio Tunense lá, ganhamos de 8-0, foi o maior desastre na vida do Grêmio Tunense, eu acho. Nós fizemos uma partida de gala, né? E nós tínhamos um time muito bom. Jogava assim, hoje ainda, o Tarcísio Ternos era o nosso goleiro, nós tínhamos o Negão, tinha o Fox ali dos Verla, teu tio. Aí nós tínhamos o Jorge Brooks, nós tínhamos o Nenê, Luiz Carlos Rodrigues, um meia esquerda espetacular, que está em Chapecó hoje. Nós tínhamos o Edmar Lúcio, que foi goleador do Municipal. E o Tostão, que era um rapaz que ficava nos Irmãos ali, era Irmãozinho? Internato ali, jogava muito bem. Né? O Jorge Vanos, que aí jogava eu, nós tínhamos um time muito bom na época. Tudo gurizada. Aí em 77 eu fui trabalhar, pelo futebol fui trabalhar na Safrita, o Jacó Klagenberg me intermediou, fui trabalhar na Safrita. E aí para jogar na Safrita, joguei aquele ano de 77 lá na Safrita. Até tu foi contratado para jogar, né? Mas eu trabalhava no Recursos Humanos. Eu nunca me esqueço, nós datilografávamos em 3 mil e poucos cheques. O cheque de pagamento, nós fazíamos a leitura do cartão e digitávamos naquelas máquinas Remington, né? Aquelas antigas lá, em 3 nós digitávamos o cheque tudo dos funcionários. E aí, em 78, daí eu tinha saído, meu pai e a minha mãe montaram uma lojinha de esportes, a Casa dos Esportes Uruguai e tal, mas não era muito meu negócio de comércio e tal, mas eu trabalhei ali. E aí, como eu não jogava mais na Safrita, o Cometa também estava meio parado, aí um dia o seu Almiro Miller veio lá em casa me convidar para voltar para jogar para o América. E o América, no domingo, teria um jogo especial, inauguração de camiseta. É outro caso. Aí, digo, não estou mais jogando, vou jogar na América. 3 dias depois, apareceu o Biba Grazi e o Luivinho Vesno lá. Sim, nós estamos formando um time lá no Aliança, nós queremos jogar o regional, jogar estadual, todos os campeonatos, nós não queremos jogar municipal, queremos jogar um pouco acima. Tu vai jogar lá? Digo, mas eu prometi para o seu Almiro. Não, nós conversamos com o seu Almiro. Aí, nesse meio tempo, saiu um disque lá no bar do Acácio que eu só queria jogar porque era inauguração de camiseta. e aí que sempre tem um amigo da gente que fala, Feda, o comentário no bar do Acácio é que tu só vai lá porque é a inauguração de camiseta. Daí, falei com o seu Almiro, digo, o seu Almiro tem o maior desrespeito pelo senhor. O seu Almiro era um técnico nosso no América, na época. Conhecia muito de futebol. Ele sempre dizia que o gol de bico não é feio, né? Feio é não fazer o gol. E aí, falei para o seu Almiro, ele entendeu, aí falei com o Biba, e a partir de 78 fui jogar no Aliança. Foi o primeiro regional que um time daqui ganhou, foi em 78, nós somos campeões no Aliança. Acho que, para mim, o melhor time que eu joguei foi o dessa época, em 78.
No Aliança. E isso era uma seleção aqui da região? Como é que eles... Eles traziam o Alvino, que era um goleiro espetacular, de Frederico, e o Dalanora, que era um zagueiro que vinha de Seberi. Então o time era o Alvino, o Negão, às vezes o Ivídio Ternos, o Ivinho Vesdo, o Dalanora, esse que é zagueiro, e o Irton, já falecido, lateral esquerdo. Depois o meio de campo, o Auri, o Biba e o Décio Vaz. Os das antigas conhecem. O ataque era o Dari Suspa, já falecido também, eu e o Rego. E o nosso time tinha um sistema de jogo assim, a gente só esperava o adversário. Porque nós tínhamos, o nosso ataque era muito rápido. O Auri e o Décio ficavam na marcação e o Biba distribuía o jogo. O Biba tinha um lançamento espetacular. E aí nós tínhamos, o Rego era rápido, eu era rápido e o Dari era muito mais rápido ainda. Então, no contra-ataque a gente ganhava. A maioria dos jogos o outro time dominava. E aí, no contra-ataque, a gente matava o jogo. Tem vários times que fazem isso, que forma. jogam dessa forma, mas muitos têm resultados realmente positivos, né? A maioria é uma forma de se defender e contra-atacar. Até tem técnicos que realmente trabalham dessa forma. Só mandar um abraço pro pessoal da Mecânica Ratinho, mecânica diesel aqui em Itapiranga, mecânica completa, motor, caixa, diferencial, mais de 20 anos no mercado, ali na rua São Jacó. Assistência técnica Triel HT para reforma de silos. Então, Mecânica Ratinho. Um abraço pessoal, Maria Helena, também o Rafinha, todo o pessoal ligado aí à Mecânica Ratinho. Trefpunk Restaurante, seu ponto de encontro na entrada da cidade. Trefpunk tem buffet, né, no almoço. E à noite é la carte, e todas as quartas, sábados e domingos tem costelão. Né? Você que for servir no buffet da Trefpunk, sempre quartas, sábados e domingo, costelão para você. Pneu Auto Center, sua oficina multimarcas na Avenida Beira Rio, pneus novos, suspensão, troca de óleo, freios, toda a parte de mecânica para o seu veículo. Na Pneu A você encontra em breve, Gabriel, loja nova da Pneu A. Começou as reformas, perto, ali do ladinho, um pouquinho antes de quem sai da cidade, antes da loja deles, antes do lado da Nedel, vai ser a nova loja da Pneu A. Fiquem ligadinhos, em breve, Pneu A no endereço próprio. Um grande abraço aí pro Dindo e pro André. Quem também sempre tá ligadinho conosco é Tipo Calçados Esportes. Nosso amigo Johnny, nosso patrocinador aí já há bastante tempo do programa. Com certeza o Feda lá vai achar uma chuteirinha de acordo aí para o futebolzinho lá na Tipo, né? O Johnny tem toda a linha de esportes e linha de calçados também. Abraço para as vendedoras aí que sempre atendem bem. Agora final do ano, você que ainda não comprou um presentinho, aproveita, vá lá agora na finaleira do ano, sempre promoções especiais para vocês. Abraço aí pro Johnny, para as vendedoras, toda a equipe da Tipo. E só falta a Agile. A Agile, administradora de obras, nosso amigo Michael também jogou o torneio, né? O Michael Malman fez 2 jogos aí puxados de 3 sets. O Michael Malman, nosso parceiro. A Agile que administra a sua obra. Você que não tem tempo, você que precisa, você que trabalha durante o dia e não tem tempo de tocar a obra, contrate a Agile. A Agile vai comprar material, vai fazer o projeto, vai contratar a mão de obra, vai tocar a sua construção, tendo um valor para administrar esse negócio. Eles pesquisam os melhores preços do mercado e compram na melhor forma para você que está construindo. E você pode entrar no site da Agile, acessa com seu usuário e senha, acompanha tudo que foi gasto na sua obra e todo o andamento dela. Agile, administradora de obras aqui em Itapiranga, com o Michael Malman, junto à engenharia, a Malman Engenharia, e Porã com o Thiago Berwanger. É isso. Gabriel, tu tem mais perguntas aí ligadas ao futebol, né? Tenho mais perguntas. Já que tu já estava lá no Aliança, como surgiu então o Feda do Cometa? Bom, em 78, 79 eu joguei no Aliança, e aí em 80 eu fui fazer educação física, né? Só que em 79 nós fizemos um amistoso com a Caçadorense, ganhamos ali em São João 2-1, naquele esquema do contra-ataque, né? E aí o Salésio Kinderman, que era o presidente, e hoje ainda tem o time feminino, principalmente campeão brasileiro, campeão sul-americano, sempre teve time muito bom, né?
o Salésio queria que eu, e na época o zagueiro Dallanora não vinha mais, em 79 tinha o Hildo Buffler, que é ali de São João mesmo, dos Buffler ali. E aí ele queria que eu e o Hildo fosse para fazer testes na Caçadorense. E nós fomos, ficamos uma semana lá. Mas eu me decepcionei muito, né? Naquela época, imagina a estrutura que tinha. O departamento médico, eu tinha 2 jogadores lá com o joelho operado, tinha 2 joelhos, né? Inchado e coisa. E vivendo de vale, aí comecei a me informar. Aí eu queria fazer educação física. E ele disse, ó, estuda aqui, nós pagamos estudo, tudo na época. Mas não tinha educação física. Então eu digo, não vou ficar. Acabei não ficando, né? E aí eu fui estudar em Passo Fundo, em 80, no início, na faculdade, na metade do ano. Fraturei o tornozelo, né? Fiquei aquele ano praticamente parado, fiquei 90 dias de muleta, sem tocar o pé no chão, estourei os ligamentos do tornozelo, né? E o osso mais fino, que chamam de fíbula, né? O osso de fora, eu tinha fraturado. Tem que dar um agradecimento especial ao Dr. Hildo, que hoje depois ainda joguei, porque o Hildo foi o cara que me ajudou e descobriu o meu problema ali, que não era só fratura, né? Se ele não descobre que tinha ligamento ali, de repente ia só botar um gesso e tal, e não teria operado, teria problemas mais tarde. E aí em 81, que eu comecei a jogar de novo, joguei no Aliança, ainda tinha aquela taça Sargenética, né? Nós somos campeão. Eu comecei a voltar a jogar, voltei a jogar lá em Iporã do Oeste. E em 82 eu me formei, né? E aí em 83 vim para cá. E aí, como eu era formado, e daí eu dava os treinos do voleibol e handebol, algumas coisas no CMD, em 83 eu não joguei. Eu apitei o municipal. E naquele ano o Cometa caiu para a 2ª divisão. Porque vários jogadores jogaram fora, né? O Kiko jogou em Beto Roque, acho que aquele ano o Beto Roque ficou campeão. E eu apitei o municipal, não joguei. E aí apitei a final, ainda foi o Guarani de Beto Roque e o América, ali no América. Inclusive dei 2 pênaltis do Ade Marasca, mas os 2 foram, né? Não tem o Ade mesmo confirmou, porque o Ade não gostava também. Não gostava, mas jogava muito, né? Tem até uma historinha, o Alexandre Marasca pode confirmar. Quando ele veio na escolinha da Seara, o Ademir dizia, esse vai ser que nem o pai, zagueiro, esse vai mandar na área. Eu dizia, Ademir, teu guri vai ser goleiro. Não, é zagueiro que nem o pai. Daí agora eu encontro o Ademir e aí, o nosso zagueiro está onde? O Ale Marasca, né? É uma historinha legal. E aí em 84, o Purga era o presidente do Cometa, o Cometa na 2ª divisão. Aí fizemos uma proposta para ele, nós organizamos o time, mas na época nós queríamos, de repente, a renda, alguma coisa, vamos dividir. Um pouco para o clube, um pouco para nós rachar entre os jogadores. Era a nossa proposta. Aí o Diego vinha para cá também, e tal, e coisa, e fizemos uma reunião, eu, o Nuno, na Imigrantes e tal, convidamos o jogador e tal, vamos levantar o Cometa. E como eu estava no CMD naquele... eu não sei até hoje como é que surgiu essa proposta. Surgiu uma proposta porque fizesse um pentagonal final, que seria os 4 da 1ª divisão e o campeão da 2ª iria participar. E eu sei lá como os clubes, todo mundo aceitou. E aí nós entramos na 2ª divisão, claro, nós ficamos campeões invictos da 2ª divisão. Ainda nós trazíamos na época o Tadeu, de Frederico Westphalen, e o irmão do Diego, o Giovanni, jogava muito bola no meio. Aí quando nós ganhamos a 2ª divisão, quando era para o pentagonal, teve uma reunião na prefeitura e os times da 1ª diziam que não podia ter gente de fora. E aí o Luiz Franz era o prefeito, participou da reunião, então não pode ter jogador de fora, porque nós éramos os únicos que tinham os 2. Aí os 2, nas finais da 1ª divisão, não jogaram. E aí acabamos ficando campeão, decidimos com o Cristo Rei, né? O Cristo Rei tinha um baita no time. Na época o Vener, o Tille, o Tinho, né? O Carmo, os caras tinham um timaço lá. E aí a gente foi campeão naquela temporada da 1ª, da 2ª e da 1ª divisão ao mesmo tempo. Isso é inédito, né? É coisa que nós fizemos a proposta lá e na hora do congresso técnico e todo mundo aceitou, né? Sim. Então, tu comentou ali no caso que tu foi na Caçadorense fazer o teste e tudo mais lá e não se desgostou por causa da infraestrutura e tudo mais. Tu não acha que no tempo de vocês teriam vários atletas que poderiam ter se tornado profissional? E por que tu acha que eles não seguiram? Seria mais ou menos a mesma ideia que a tua?
Não, na época era outra mentalidade, eu acho. Por exemplo, eu tenho uma história que falam de mim que eu não sei se é verdade ou não, mas o meu pai depois meio que confirmou que em 73 o Lacimelo parece que tinha conseguido que viesse 2 dirigentes do Inter aqui para me levar para o Inter. Mas o meu pai e minha mãe não permitiram. E naquela época tu não ia dizer, não, eu quero ir. Então ficou a história. E aí não tinha essa divulgação como é hoje, né? E também naquela época o jogador não era tão valorizado. Não tinha olheiro, não tinha empresário, não tinha nada, né? Hoje o guri faz um gol, o pai filma, manda para alguém e já tem, né? Sim. Então eu acho que na época mais era isso. A dificuldade de locomoção, de conhecimento, de alguém indicar, né? Para nós era uma briga, para nós poder ir lá na América jogar, para nós era uma viagem. Nós tínhamos que ir 1h da tarde ali no Acácio pegar o caminhão, porque senão depois tu não conseguia ir. Sim. Tu não tinha uma bicicleta, não passava um carro. Para ir no Cometa, meu Deus do céu, para vir aqui no Cometa era uma viagem. Né? Tinha o posto de Ipiranga, tinha o Cizinho Gribler, tinha o Antônio Royer, que tinha a funilaria dele antigamente ali, e o Stein, depois tinha só o Berwanger lá. Não tinha nada. Era mato. Era mato aqui, o Campo do Cometa. Né? Então eu acho que essa tua pergunta, acho que um pouquinho mais é a época que não proporcionou, né? Porque tinha muito atleta bom. Falta aqui. visibilidade, né, Feda? Não chegava imagens onde estavam os clubes, não tinha tanta possibilidade, apesar de a gente vê que os jogadores mais antigos eram mais habilidosos justamente pelo começar a jogar em campos irregulares, jogar pé descalço, toda aquela história que se queria bom jogador pé descalço, né? E vocês passaram por essa época. Feda, 84 mais ou menos voltou pro Cometa, então com aquele título e tudo mais, e o Cometa foi numa crescente e chegou ao ápice na Copa RBS de 90. O que contar desse crescimento de 84 até 90? Ali em 84, aquela que eu estava falando, a proposta que nós jogadores fizemos, né, fizemos tipo um pacto, nós vamos fazer o time, né, aí o que nós queremos dividir a renda porque a gente vai jogar de graça. Naquela época falávamos, já estavam um e outro pagando, trazendo um cara. O Jego ia jogar em Beto Roque em 83, o Kiko foi lá, o Arno, o Lassiguese, aí recebia uns trocados, aquela coisa, vamos. Aí no fim, sei que o acerto foi que a gente ia dividir o lucro do domingo do jogo. E aí eu e o Jego saía vender Bookmac, saía vender churrasco por domingo no Cometa. Mas acabou, o resultado disso foi o que até hoje no Cometa é a Copa liberada depois do jogo. O cachorro quente, aquele tradicional, e uma cervejinha. O clube ficou com o dinheiro e tudo, e aí o jogador tinha aquela satisfação de chegar depois do jogo, pegar um cachorro quente e tomar uma cervejinha, nós tomávamos uma cervejinha lá, o clube liberava, né? Até hoje é assim, né? É o negócio da satisfação. E aí o time foi engrenando, e depois nós fomos campeão, 2 vezes campeão regional, né? Fomos vice-municipal, e apareceu a dita em 89 essa Copa RBS, que é hoje o estadual de amadores, né? E aí o Milton Sabino era o presidente, vamos entrar e tal. Aí nós tínhamos uma base. Na época nós treinávamos bastante, já na terça e na quinta, o Cometa treinava. E começaram a aparecer o pessoal mais novo, né? Começou a aparecer o Seguro, o Neg, né? E aí o Azulão apareceu também. E aí a gente treinava. E pegamos 2 jogadores de fora na época. Pegamos o Lamper aqui de Vista Gaúcha e o Locatelli, que era um centroavante, depois foi prefeito de Vista Gaúcha, não lembro o nome dele agora. Locatelli. Claudemir Locatelli. E entramos no campeonato e o time começou a engrenar, fomos bem e acabamos vice-campeões. Perdemos para o 7 de setembro de Pumirim. O 7 de setembro de Pumirim, nós olhávamos o time deles, era tudo do tamanho do Pingo, do Décio Urno, do Sérgio Urno. E nós perdemos, eles tinham um time melhor, mas o preparo físico foi preponderante também, né? Feda, André, roda aquelas imagens que nós temos do Feda ali, enquanto o Feda vai contando a história, tem vários minutos de imagem só do Feda que ele deixou.
Senão daqui a pouco nós chegamos no fim do programa e não rodamos as imagens lá da década de 80, 90, enquanto o Feda vai contando aí. Primeiro na Copa RBS, vice. Nós somos vice-campeão. E na época, sabe que politicamente ainda tinha, o pessoal era meio... Eu era presidente do Cometa. Por incrível que pareça, eu fui jogador e perdi uma coisa, eu não queria ser o capitão. E perdi de erguer aquela taça importante, que quem ergueu a taça foi o Betão, né? Depois eu vou contar a história dele. E aí eu fui presidente do Cometa porque teve 2 reuniões. O Roberto era um dos candidatos, que a gente dizia, o Roberto vai ser o presidente, depois do Milton. E no fim ninguém assumiu, eu disse, se ninguém assumir, na próxima reunião eu assumo. E aí, resultado, que tive que assumir a presidência. Vai falar um negócio, já que vai não assumir, apareceu ninguém. Fora, né? Aí o Nick foi o vice, o Diego tesoureiro, eu nem lembro mais agora, o Azulão estava ajudando, e o pessoal, né? E na época ainda tinha, acho que o Rui Ait, por aí, se não me engano, que ajudavam muito, né? E aí assumimos o clube e entramos na RBS, só que o custo, né? Daí eu sempre fui meio de esquerda, né? PT, fui até candidato a vereador em 92. E aí fui lá falar com o Áudio, que na época era PMDB, e os caras disseram, tu é louco falar com o Áudio? Eu digo, não, vou lá. Falei com o Áudio, assim, nós temos esse projeto, esse campeonato e tal, e o que podia ajudar? Daí o Áudio, não, nós damos transporte. A prefeitura bancou transporte para nós. Pô, foi uma mão na roda, né? Que é um custo. E aí nós somos vice-campeão. E eu tenho uma entrevista que eu falei que nós íamos entrar no outro ano e que seríamos campeão. Falei, por falar. E não é que fomos campeão no outro ano. Aí, em 90, daí eu tive que assumir a presidência e tal. Vamos fazer o time. Aí, temos que reforçar, né? E aí, naquela época, surgiu o Neg. O Locatelli já não trouxemos mais, não precisava. O Lamper continuou, porque o Lamper é lateral direito muito bom. E aí os caras falaram, nós precisávamos de um zagueiro. Aí fixamos o Caco de quarto zagueiro, que o Caco era atacante e foi um dos maiores quartos zagueiros que apareceu aí, né? Ele jogava. E daí os caras, lá em Frederico tem um cara, Betão, o nome do cara, zagueiro, o cara é muito bom. Daí, vamos lá ver o cara jogar, mas como? Não, tem um torneio de Suíço, domingo lá, e aí o Mário Gripe, falamos com o Mário e fizemos o time da Honda, porque a Honda tinha a revenda em Frederico. E aí fizemos o time e fomos lá, ficamos, eu acho que em terceiro, não, mas nós fomos lá só para beber e para olhar o Betão jogar. E o cara era muito bom. Aí sentamos depois lá, fizemos uma proposta para ele, dizendo, eu tenho várias propostas. Daí, nós vamos. Daí chegamos ao consenso que nós podíamos pagar para ele 2 salários mínimos por mês. Independente se tivesse jogo ou não. Era o único cara pago. Aí ele, não sei. Daí o Tadeu chegou lá. O Tadeu é um jogador ali de Frederico, né? Que jogou no Aliança comigo, com o Diego. Nosso amigo já de anos. Não, me inscreve no time também. Eu digo, Tadeu, tá meio velhinho e tal. Não, mas eu vou. Eu garanto que eu quero ir. E todo jogo eu levo o Betão. Eu garanto que eu pego ele em casa e levo para jogar. Resultado, o Tadeu chegou e foi titular da lateral esquerda. Pegou, e fez um dos pênaltis na final. Ele bateu e fez. E esse Betão, um jogador... acertou a nossa zaga na época que... E aí o outro que nós contratamos, daí veio junto o Menegatti, que era de lá, amigo nosso também, jogou de lateral, de zagueiro, mas era banco. E o Beto de São Miguel, não sei se tu lembra, o Beto Benck. Ele foi profissional, jogou no Rio Grande do Sul. Na época ele trabalhava na Unisul. E aí ele vinha só pela despesa. Aí a gente sempre dá um dinheirinho pro lanche, aquela coisa, né? Porque despesa não tinha, ele trabalhava na Unisul, ele vinha com o ônibus da Unisul, não pagava passagem. Já estava garantido. Foi os nossos reforços da época, o resto era o nosso time daqui, né? E a final foi com? O Arabutã de Capinzal. Tem uma passagem, eu escrevi no livro do Cometa, quando terminou o jogo, o cara, o número 10 dele, Carlos Augusto, melhor jogador deles, foi o goleador junto com o Neg. E aí ele veio, tu é o presidente, me fala, o time de vocês é bom, gostei do grupo, eu queria jogar com vocês, pra já, né? Daí eu disse, mas tu mora aqui? Não, eu vou morar em Itapiranga. Digo, mas tu faz o quê? Eu trabalho com pintura, com negócio de construção. Digo, tudo bem, se tu for morar lá. Mas se vocês bancar a proposta que eu tenho aqui, do que eu ganho aqui, se vocês cobrirem, eu vou para... Daí eu disse, mas quanto é que tu ganha? Não, eu ganhei 3 salários mínimos, 4, se não me engano, ele falou. Daí eu disse, continua aqui, porque
com 4 salários mínimos, nós gastamos com o time inteiro. Porque só pagava os 2 para o Betão, né? O resto nós não ganhava nada. Sim. Então, foi assim, sei lá, é uma coisa que deu certo. E muito dessas histórias está... Até estou me adiantando um pouco na pauta, mas muito dessas histórias está aqui nesse livro. Pessoal que já viu, muitos aqui em Itaberanga já leram, já olharam, já conhecem o livro dos 60 anos do Cometa, e aqui tem algumas dessas histórias, né, Feda? Tem todas as diretorias, tem os títulos, tem depoimentos. O pessoal aí que curte o Cometa ou que queira conhecer um pouco da história está nesse livro. Como é que foi para ti, como é que veio a ideia de estar fazendo esse livro e como é que foi o trabalho de estar resgatando toda essa história que está aqui dentro? Uns 2 anos antes dos 60 anos, a gente sempre começou a conversar, tinha que fazer uma festa legal, porque o pessoal sempre lembrava muito da festa dos 30 anos, depois dos 45 e dos 50, né? E daí 55 não foi feito. E aí, falando com o pessoal, eu digo, eu estou pensando em escrever um livro, vou começar... E aí eu peguei todas as atas que tinha do Cometa, né? Todas as que dispunha, que ainda tinham, né? E transcrevi tudo para o computador e aí fui pedindo para o pessoal, fui pedindo depoimentos. Eu ainda acho que faltam alguns depoimentos, poderia ter mais. E outra coisa, se eu tivesse começado 3 anos antes, teria sido um livro muito mais completo, porque nós perdemos o Laci Melo, o Pipo Gerg, o Zeca Klaus, que eram assim, os caras que tinham história do início do Cometa, assim, que iam enriquecer mais. Então, mas foi muito bom porque daí eu me inteirei bem da história do clube, né? Para mim foi muito bom, foi uma coisa boa demais. E eu tenho que agradecer, não paro de agradecer, ele fala que não fez nada, que é o Leandro Maier, se não fosse ele, eu não teria esse livro, né? Eu tinha tudo em mãos, mas não tinha os meios e os caminhos para fazer. Então, o Vanderlei que fez essa capa que ficou muito linda. Até fizemos na internet uma enquete, né? Tinha 5 tipos de capa que o Vanderlei ali do Expressão, né? Fez e aí foi escolhida essa aí, que ficou muito bonita mesmo. Galera, quem escrever aí na timeline, os 2 primeiros que escrever na timeline no Facebook, eu quero o livro do Cometa, vão levar uma edição do livro. O Feda deixou algumas edições, alguns exemplares para nós. Os 2 primeiros que escreveram eu quero o livro do Cometa, levam o livro. Inclusive, Feda, naquela live que a gente fez com o Kiko e com o Neg, o Kiko foi um dos que escreveu quero o livro do Cometa. Então, Kiko, se tu tá assistindo, tu tá em Itapiranga, vem buscar teu livro, cara. Eu já falei pra ti, quando tu estiver aqui, eu tenho que te entregar o livro. Porque o Kiko quer ler o que ele escreveu no livro, né? Não deu tempo ainda de ler até agora. Ele não deve ter o exemplar ainda. O Kiko... Não, ele não pode vir, ele não precisa vir. E o André Shore, foi outro que ganhou o livro. André, se tu estiver por aí no final do ano também, tenho que te entregar o livro, senão vamos ter que mandar pelos correios ou com alguém lá de Blumenau para mandar o livro para lá. Eu quero aproveitar, Feda, nesse livro aqui tem o que para ti seria o maior rival do Cometa na tua época ou não? Não, acho que não. Eu não me ative a essas coisas, é mais a história só do Cometa, né? Mas claro, na época e hoje, né, sempre foi o Aliança de São João, né? O maior rival do Cometa sempre foi o Aliança, né? O Aliança tem na história jogadores espetaculares, né? Quem viu o Ico jogar, quem viu o Biba jogar, quem viu o Auri jogar, o Pebo, né? Que poucos lembram, Eusébio Kerbes, que foi cedo para Porto Alegre, são jogadores espetaculares, né? Então, sempre foi o Aliança foi o maior rival do Cometa, né? Já que tu citou alguns nomes de atletas, quem pra ti, na tua época ali, pode ser até aí na Copa RBS ou por ali, foram pra ti os melhores jogadores ou os caras que tu, sei lá, melhor se deu dentro de campo, ou os melhores jogadores que tu acha que jogaram contigo aí? Tentei te meter numa fria, né? Eu queria lembrar de 2 nomes que eu considero assim, hors concurso. Que um chama-se Jorge Kluitz, já falecido, que foi goleiro do Cometa nos anos 60. O pai fala muito do Kluitz. Ele foi preparador físico do Inter, depois técnico do Figueirense, inclusive eu trabalhei um jogo
como assistente, ele era o treinador. E eu tenho 4 pontos aqui no joelho de lembrança que eu, com a Monareta, indo para Baú para assistir no final de ano, assim, nas férias, para assistir Palmeiras de Baú e Cometa, porque o Clute ia jogar. Nós íamos, o cara era espetacular. E o outro é o Guido, meu tio, inclusive, estava de aniversário ontem, aproveito para parabenizar ele. Para mim, o jogador mais técnico do Cometa que eu vi jogar, meu tio, o Guido. Inclusive, ele fez o gol do primeiro título do Cometa, foi um campo neutro em Ervalzinho, Cometa e Aliança, em 74. Para mim, assim, são o maior concurso no Cometa. Depois, com quem eu me dei muito bem, a minha dupla é eu e o Jego, né? E o Biba Grasel, que é outro cara num patamar assim. Eu falei do Pebo antes também, o Pebo Kerbes, né? O Zébio, mas a gente jogou pouco junto. Mas o Biba era... ele e o Guido... Pifador. O Biba lançando, eu e o Jego se deitamos lá no Aliança. Ó, aqui eu falei os 2 primeiros, mas como o Feda deixou exemplares, eu vou presentear 5 aqui que escreveram que querem o livro do Cometa. Essa primeira aqui que não conhece, né? Não. Dolaci Vinchols, a mamãe, né? A mamãe escreveu aqui. A mamãe é a que mais acompanha meus programas. Fã número 1. Márcio Coelho da Rocha, Marcos Campana, Jorge Welter e Romaldo Stirmer. Então, o Romaldo Stirmer, o Jorge Welter, Marcos Campana, Márcio Coelho da Rosa e minha mãe vão levar uma edição. Márcio Coelho da Rosa? Da Rocha. Da Rocha? Márcio Coelho da Rocha. O cara que mais me xinga quando eu apito o jogo. Eu acho que tu vai ter que levar. Não vou levar. Vai ter que levar o livro. Eu apito o jogo lá dos Matusa na terça, daí ele fala depois do jogo. E ainda dão comida pra esse sem vergonha. Então, com o maior prazer vou levar. Então o Feda vai ter que levar o livro pro Márcio, né? Feda, tu falou em arbitragem, depois tu saiu de Itapiranga, se foi pra região de Brusque, Balneário, também ingressou na arbitragem, né? Na federação e tudo mais. Até eu lembro, um e outro jogo a gente conseguia ver o Feda bandeirando no campeonato catarinense. Poucos jogos a gente conseguia ver com a nossa RBS aqui, que funcionava mal e mal. Mas como é que foi essa experiência, ou primeiro, como é que foi essa decisão de partir para arbitragem profissional, Feda? Que nem eu falei, eu em 83 apitei o municipal aqui, né? Uhum. E aí em 90, depois da RBS, a gente estava pensando, eu e minha esposa, Veloni, em ir para o litoral. E aí eu pensei já era tarde, né? Já estava com 31, 32 anos, eu acho, na época, de partir para a arbitragem. Aí o culpado disso é o Enio Pauli. O Enio Pauli estava no CMD na época e me falou, tem um curso de arbitragem lá do Trentim, em São Miguel. E aí fui eu e o Enio mais um outro rapaz, agora não lembro o nome, ele falou essa semana para mim, eu não lembro. Mas também, na época, com bastante restrições, que o pessoal da prefeitura tinha gente que dizia, não, o Feda tu não pode levar Enio. E o Enio peitou e nós fomos fazer o curso. E aí eu fiquei na obrigação, né? No outro ano, daí isso foi em 92, em 93, aí eu apitei o municipal, não joguei de novo mais. E daí pensei, aí eu pedi remoção. O concurso de remoção no estado, você pode pedir para 4 lugares. E aí, na época, eu pedi para 2 colégios de Brusque, um de Bombinhas e um de Porto Belo. E aí, eu fui transferido para Brusque. Fiquei um ano lá e fui depois para Balneário. Então, em 93, eu optei o municipal. Eu até estava comentando com o Enio e com o Betinho, estive conversando com eles ontem. Por incrível que pareça, o único time que me vetava era o Cometa. Que não queria que eu optasse. O Jego sempre dizia, não, tu não, porque o seguro dizia, tu só, na dúvida, tu só dá contra nós. Aí era mais vetado do que, por exemplo, um outro time, o cara dizia, mas tu jogou no Cometa, é amigo dos caras e tal. E o Cometa nunca queria que eu optasse, porque na dúvida eu era contra. Né? Aí eu fui a Brusque. Lá em Brusque tinha a liga, me filiei a liga lá, né? E fiz os testes em Pomerode, em janeiro. Em fevereiro fui para Brusque, daí lá tinha a liga. Apitei a final do campeonato da Liga Brusquense de Futebol. E aí na final estava o cara da federação lá, o que fazia as escalas. O apelido dele era Cuca. Era de Balneário Camboriú. Disse, pode te preparar que tu vai sair, né?
E aí no início do outro ano fiz os testes físicos, tudo. E fui trabalhar, né, na federação, trabalhei por 2, 3 anos. Foi, assim, uma experiência muito boa, né. Eu tinha a expectativa de crescer mais na arbitragem, mas como comecei tarde, né, e federação, você sabe que tem alguns caminhos que podem ser percorridos, então eu não tenho queixo para mim, só foi um aprendizado, né. E trabalhei com Carlos Eugênio Simon, trabalhei com José Mocelin, João Paulo de Araújo, aquela vez, trabalhei em Joinville, que vinha árbitro de fora, né. E fiz semifinal do estadual, tudo, então... até vou falar, né, o porquê de eu não continuar no campo, né, que a política é complicada, né. Aí, em 95, quando fui para Balneário Camboriú, nós fundamos uma associação de árbitros lá, que tem até hoje. E o único árbitro federado, na época, 2, era eu e o Yolando Rodrigues. O Yolando era filho de um antigo árbitro lendário, um dos melhores do estado, nos anos 60, 70. E o resto ninguém era federado. Aí nós fazíamos cursinho na sexta de noite, no colégio que eu trabalhava e tal, e foi crescendo a associação. E aí nós trabalhávamos no futebol de areia. E aí, em 96, eu fui apitar um jogo de futebol de areia. E aí deu um lance, um zagueiro deu um carrinho, sabe, por trás, assim, pegou a bola e tal, amarelei o cara, e o cara que recebeu o carrinho levantou e deu um soco no zagueiro. Aí eu expulsei. E aí, 2, 3 dias depois na federação, os caras, mas como tu expulsa o homem? Era o Leonel Pavan, prefeito da cidade. Eu não podia ter feito isso, mas como não? O homem levantou e deu um soco. Tá, mas é rixa política, o outro cara era do partido adversário, resultado, nunca mais me escalaram na federação. Fiz mais 2 anos ainda, fiz os testes, e aí, porque os caras que faziam as escalas eram lá de Balneário Camboriú. E... nossa, o Pavão pode nem ter sabido. Sim. Mas como eles trabalhavam na federação e eram de lá e trabalhavam na prefeitura também, na Fundação Municipal de Esportes, não fui mais escalado. Daí eu fui fazer voleibol, fiz o curso de voleibol, de salão, depois trabalhei alguns anos no vôlei, no salão. Na FESPORT também? Sim, na FESPORT trabalhei bastante. Na FESPORT, eu chegava, os caras brincavam, tinha o Edio, que era um dos chefão da época, dizia, tu veio para fazer o quê? Aí eu digo, o que tu mandares, porque daí ele dizia, trouxe o teu de campo e o de vôlei? Digo, sempre trago junto, porque vai precisar, ele dizia. Vai para tudo que é lado, onde precisar. Daí realmente cheguei num regional para trabalhar no vôlei, e daí no futebol tinha 2 caras que eram para vir, foram escalados na federação naquele dia, né, tiveram que viajar, e aí fui para o campo trabalhar. FESPORT foi outro aprendizado, né, foi muito bom, foi uma época boa mesmo. E, Feda, também, com essa tua vivência lá em Balneário, até comentei que o Gabi tem uma ligação muito forte também com as coisas do Inter, né? Internacional, consulado e tudo mais. É um trabalho que o cara tem que ser torcedor para valer, para poder estar fazendo, organizando viagem e ligando ingresso, aquele vucu-vucu. Como é que é esse trabalho lá em Balneário que você fez e hoje teus companheiros tocam lá o consulado e essa ligação com o clube lá de Porto Alegre? Você bem sabe como é, né? Porque tu foi cônsul aqui, ou ainda é? Não sou mais, já fui. Foi cônsul aqui em Itapiranga. Eu comecei a trabalhar 10 anos atrás no consulado lá, fui convidado pelo cônsul na época. E eu sempre dizia para os meus amigos ali, nós tínhamos futebol colorado nas quintas-feiras, que hoje é o ferino, duvido que tem outro no Brasil. E nós estamos em 26 pessoas lá, 26 sócios do Inter, todos em dia com o clube e, claro, com o ferino para poder jogar, né? Joga lá na BB. O Valentim já foi lá, o Casquinha já conheceu. O Valentim tu não podia levar, você é só colorado? Não, mas para sofrer, né? Para ele ficar lá vendo tudo, para ser corneteado e tal. Aí eu sempre dizia para eles, eu vou pegar o consulado um dia, porque eu não estava satisfeito como era, entende? Porque o pessoal das antigas pensava mais assim, tem o nosso grupo e tal. E até que foi que eu peguei o consulado e aí pegamos nosso grupo lá. Esse futebol da quinta hoje sustenta o consulado.
E aí consegui fazer algumas coisas, né? Comecei a ir a Porto Alegre, ir atrás dos caras. Aí tinha um ex-diretor do Inter, seu Maurino, ele trabalhou no Inter 20 anos. Nunca me esqueço, um dia eu fui numa reunião em Florianópolis e o presidente era o Luigi. E o Luigi disse, vem cá, quero que o seu Maurino venha aqui na frente. Aí ele sentado na mesa conosco, levantou, foi lá, pegou o seu Maurino e disse, ó, eu só sou presidente do Inter, o Luigi falou, por causa desse senhor aqui, ó. Me levou pela mão pro Inter. O seu Maurino, isso. E esse seu Maurino me ajudou muito a abrir portas lá, né? Daí a gente começou a conhecer e tal. Aí depois foi o Felipe, né, que até me pediu para dizer que foi o melhor cônsul, mas é o segundo melhor, né? Todos os outros são melhor que ele. E também fez um trabalho, a gente sempre junto, ajudando, e foi crescendo. Nós tínhamos inveja de Chapecó e Blumenau, que eram... O Chapecó é enorme, o consulado, né? E Blumenau tinha uma organização espetacular. Hoje, infelizmente, deu uma caída. E o nosso continuou não crescendo. Depois pegou o Tico aqui de Capinzal, da região ali, foi vice-campeão, até tem que lembrar, foi vice-campeão da RBS, perdeu pro velhinho, né, pro maestro. Foi cônsul também, e agora o Fernando, que um monte de gente conhece aí, veio aqui, eles todos vieram aqui na festa dos 60 anos, aliás, o Felipe não, o Felipe veio no jogo das estrelas que teve aqui. E o Tico e o Fernando vieram aqui, o Fernando fez até uma disputa de pênalti com o Dela aí, que o Dela fez de conta que ia pegar a bola, só fazia de conta e o Fernando ganhou. E o Fernando é o atual cônsul. Então, o consulado nosso cresceu, hoje nós somos praticamente o melhor consulado de Santa Catarina, é o de Balneário Camboriú. E número de sócios também, nós temos muitos sócios lá. Claro que Chapecó é maior, né, e a grande Florianópolis tem. Só Florianópolis não ganha de nós, mas a grande Florianópolis, né, tem. Então, é bem legal. E aí tu acaba conhecendo os ídolos, né? Valdomiro é um cara que se tu trouxer aqui, tu não diz que o cara foi tricampeão brasileiro e octa gaúcho, né? O Yarley, tu não sabe. Até agora, no final do ano, nós fizemos o encerramento do nosso futebol colorado e a posse do Fernando como novo cônsul. Veio o Gabiru, né? E foi no dia 17 de dezembro. No dia da comemoração, dia do gol, o Gabiru estava lá em Balneário, prestigiando a posse do Fernando, prestigiando o nosso grupo lá. E veio o Perdigão também e o nosso amigo Santos Sotile. Meu Deus. O Santos Sotile foi na festa, foi algum litro de Las Vegas, né? Algum. E aí o Sotile é muito amigo nosso, porque nós fundamos um time lá em Balneário Camboriú, que é a F8 e F9, né? Feda 8 e Fernando 9, que é esse Fernando, amigo nosso lá. E nós viemos aqui nos 60 anos do Cometa, com F8 e F9, e fomos 2 vezes lá no Sotile jogar com o time dele. Demos 2 surras nele. Então é muito amigo nosso, o Sotile. Então, essa experiência foi muito boa. A gente conhece muito hoje lá no clube e, graças a Deus, os cônsulos que pegam sempre dizem, tu não pode ficar fora e tal. Então, sempre estou ajudando. Até é bom isso, né? Sim. Até me deram uma placa lá de cônsul honorário do Inter lá em Balneário. Então, nosso grupo lá é sensacional. Essa história de consulado, eu também tenho uma relação já desde 2008 com o clube. E ele abre portas, né, Fede? Você falou dos ídolos, o Yarley já nos atendeu por live, o Fernando Carvalho, o Bolívar, Alex, toda essa turma atendeu a gente porque a gente trabalhava no consulado, tinha essa ligação. O próprio Sandro Sotile também já nos atendeu via live. Tem uns caras me devendo aí, o Perdigão e o Gabiru não tentei ainda, mas o Perdigão tá me devendo uma entrevista, o Fede já deu uma... Magrão, atende. Magrão não, né? Mas atende o rapaz lá. E Magrão faz né? tempo que não mais, né? Quem sabe dá certo. Feda, Gabriel, tu tem mais uma perguntinha aí? Não, o senhor ele já citou ali do F8 e F9, né? A gente só perguntar, tipo, de onde que surgiu esse F8 e esse F9 aí? E por que F8 e F9? Ele mais ou menos já respondeu, né? As camisas também, né? Adivinha, tomando umas Lasberg, né? Isso é coisa de bêbado, como diz o Fernando. E o Fernando, porque outra coisa que eu consegui, junto com o João de Blumenau, nós temos lá os jogos consulares. E todos os cônsulos depois continuaram. E nós já temos um campeonato nosso, só de sócio do Inter, que joga Blumenau, Florianópolis, Joinville e Balneário Camboriú. Muito bacana. E tem 3 categorias, que é a livre, a sênior e master.
E nós agora já 2 anos seguidos, nós somos campeão nas 3, Balneário Camboriú. Tem taça transitória. Então, aí o Fernando foi, e o Fernando fora de forma, né? O Fernando foi da base do Inter, ele é de Horizontina, hein? E aí o Fernando foi, o treinador botou ele 2 minutos para jogar. Pensa num homem inconformado. E aí na bebedeira, depois nós vamos fundar um time. E fundamos o F8 e F9. Fizemos só uma apresentação, de vez em quando joga. E o Fernando, cara, gosta muito de futebol. Aí o nosso jogo, fomos jogar com o Master do Tubarão, e, né, jogamos com o Master do Atlético de Ibirama. E aí ele sempre convida. Veio o André Luiz, esse é um cara que pode entrevistar, foi campeão mundial pelo São Paulo, né? Não sei se foi banco na época, mas o André Luiz joga, né? Sempre tem uns ex-boleiros ali que são convidados para jogar. Mas Fê, do F8 e F9 é um time só. É um time. O F8 contra F9. Não, é um time só. F8 e F9 F8 e F9 é um time só. E aí o Fernando sempre convida. O André Luiz é nosso maior concurso, está sempre lá no jogo, né? Então, já para dar aquela moralzinha, ó, pô, o cara jogou no São Paulo, jogou no Inter, Botafogo. Né? Então, o F8 é só para apresentações, só para... não sei se tem alguma pergunta, mas eu gostaria de falar uma coisa assim, falar de Itapiranga, de Cometa, né? O Tico, que é esse, o Claudicir, se não me engano, da Silva, Luiz da Silva, ele é ali de Ipira, Peritiba, ali. O time do pai dele é o Rio Peixense. Rio Peixense, agora me fugiu o nome da cidade ali, acho que é Peritiba. Ele tem Ipira, Peritiba, Piratuba. Piratuba. O time lá do... eu conheci ele lá em Balneário Camboriú porque eu tinha a camisa do Cometa. Aí nós colorados e tal, e ele disse, mas tu jogou no Cometa? Eu joguei. Ele perdia um campeonato para esse time. Perdemos praticamente a fase estadual, nossa, perdemos para o Cometa. Mas quando foi? Em 90 ele falou, pois eu jogava. Ele disse, não pode, sabe? E assim várias vezes eu estou com a camisa do Cometa. O pessoal, pô, tu é de Itapiranga, tu é... Sabe, onde tu vai com a camisa do Cometa? Até a minha menina agora estava no final do ano passado, estavam em Montevidéu, foram fazer uma viagemzinha lá, o namorado dela com a camisa do Cometa, passou um carro e o cara gritou, e aí, cometense, não sei o quê. Não, sabe-se lá quem era, né? Então, onde a gente vai com a camisa do Cometa, e Itapiranga, meu Deus do céu. O cara, quando falar que é de Itapiranga... Itapiranga tem espalhado por tudo também. Mas eu digo assim, como o pessoal admira a nossa cidade. Exatamente. E a gente, às vezes, não valoriza, né? Eu tenho três casos, assim, para contar, não sei se eu posso falar ainda, se tem tempo ou não, mas tempo nós temos, cara. Se quiser contar um deles... Não, eu fui morar em Brusque, eu e a Veluni, nós ficamos 15 dias morando não é kitnet, é num hotel, assim, só tinha cozinha, banheiro e um lugarzinho para um flatzinho ali, porque na época era a época da malha, né? Ali entrava 50, 60 ônibus por dia do Brasil inteiro para comprar malha em Brusque. Qualquer casinha que tinha, os caras estavam vendendo malha. E daí fui em tudo que é imobiliário, não tinha um apartamento, uma casa para alugar. Já estava desesperado, 15 dias dando aula lá e morando naquele hotelzinho. Aí vim para Itapiranga, não sei se foi no carnaval ali, fevereiro, né? Aí o Auri Graça me falou, tem um amigo meu lá, o cara, porque o Auri era da Seara aqui, fazendo compras, né? Nós compramos muito a etiqueta do cara, o cara fala com ele, de repente, conhece alguém, né? Fui lá no cara, aí eu digo, sim, sou de Itapiranga, sou amigo do Auri, amigo do Auri, aquela coisa, né? Eu precisava de um apartamento, peraí, pegou o telefone e ligou. Fulano, e teus apartamentos? Semana que vem estão entregues, são 4 apartamentos novos, então reserva um pro rapaz aqui. Dito e feito. Na outra semana entramos no apartamento 0 quilômetro perto da FIP, ali em Brusque. E o cara não pediu referente, pediu nada. Foi assim. Aí no outro ano fui para Balneário Camboriú, 95, ainda o início do Plano Real, né? Mas lá ainda muito era dólar, o pessoal não alugava anual. Eu e a Veluni ficamos 15 dias no camping, numa barraca, no centro de Balneário. Que eu tinha levado. Amor, eu não tinha, tudo lotado na época, fevereiro, as aulas começavam cedo, né?
E tudo ocupado, Argentina e coisa, e passei 200 imobiliárias lá. Ninguém, não, anual? Não, anual. Aí fui no Pedro Pofo. Pedro Pofo é um mercadinho que tinha perto da escola. A mulher dele foi diretora do colégio. Fui ali e tal, falei, digo, sim, sou professor do colégio, o senhor não conhece alguém que tem uma casa, um apartamento, sei lá, um canto para poder alugar? De onde é que tu é? Qual é o lá de Itapiranga? O quê? Tu é de Itapiranga? Meu melhor amigo, pescaria, meu amigo. Digo, mas quem? O seu Coma. O homem era amigo do Coma, vinha para Itapiranga para ir no Coma. O Coma ia para lá, alugava os apartamentos dele, casa, na temporada para ficar lá. Espera aí, amanhã, meio-dia, tu vem aqui, senta aqui e espera, que o Portuga vem aí. O dia eu estava lá, cheguei lá, o Portuga, esse. Aí o Pedro Pofo disse, o português, aquele teus apartamentos, tem um vago? Tem. Então, o rapaz pode entrar amanhã ou depois de amanhã? O rapaz vai entrar. Sim, mas não, eu estou dizendo que ele vai entrar. Os caras são muito amigos, né? E aí, tu vê, por ser amigo, e realmente, entrei no apartamento, aí o Pedro Pofo dizia assim, tu vai se incomodar. Esse português, cada dia ele vai bater na tua porta e pedir, tá tudo bem, porque ele vai ver se tu botou um preguinho na parede. Nunca apareceu lá. Foi engraçado as histórias. E o filho dele estudou no colégio comigo. Daí o filho dele, meu Deus, um expert, 2 amigos em computação. Quando nós montamos a sala de informática da escola, o filho dele e o outro montaram a sala toda. Nós fazíamos jornal, foi o diabo naquele, que o filho desse Portuga. E a outra foi quando fui comprar um apartamento. E aí tu financia uma parte, né, e poupança, e vende o carro, e e faltava um certo valor. E aí o corretor disse, não, vamos lá na casa do cara. De repente convencemos ele. Aí o valor que eu não tinha de onde tirar, eu queria, daí na época era da promissória, né, Aí o corretor disse, não, seu Malon, vamos fazer promissória. Era 20 promissórias, 300 pila na época, nunca esqueço. Não, eu quero dinheiro agora e tal. Eu fui na casa do cara, uma mansão lá perto do shopping, ali onde tem um condomínio lá. Mas aí o corretor falou, não, eu abro mão de um pouco do valor que eu tenho para receber e tal. E o cara, não, não, vamos fechar o negócio e tal. Não, mas de onde é que tu é? Itapiranga. O quê? Tu é de Itapiranga? Tá louco? Itapiranga, eu conheço. Ele vendia móveis, tinha uma fábrica de móveis, vendia aqui no Cisino, não sei se o Vitor vendia móveis, né? Mas, e aí ele conhecia, conheço os Gribler lá, que eu vendo e tal, e coisa, e começou. Mas o meu melhor amigo fez brevet comigo. Tirou o brevet junto comigo, mas agora, aquele cara, gente boa, não lembro, agora só me fugiu o nome dele. E eu sabia quem digo, não é o Lauro Schneider? Esse mesmo, Lauro Schneider. Resultado, assinei 18 promissórias lá, cara. Parece mentira, cara. São 3 coisas assim que por ser de Itapiranga, por eles conhecer alguém, tu vê, assinei as promissórias na casa dele, tudo lá, e deu tudo certo, graças a Deus foi. É uma cidade abençoada mesmo, né? O povo, é a história, é o caráter das pessoas daqui, né? Nós temos aqui um paraíso quase, né? Os caras falam lá, só fala Itapiranga e Cometa, eu digo, mas a gente tem que valorizar. Com certeza. Né? E eu sempre falo para eles que Itapiranga só tem um problema, que é seríssimo, o único problema, que é longe de tudo e perto de nada. Porque uma cidade que nem a nossa fosse próximo, sei lá, Blumenau, para aqueles lados, meu Deus do céu. Mas talvez ela não seria talvez não seria Itapiranga. Não seria essa. Então, mesmo com todas as coisas que já aconteceram e coisa, Itapiranga, meu Deus do céu, não sai da gente, né? Mafeda, para nós dar encaminhamentos finais para o nosso bater-papo. E hoje, aposentado, de boa, qual é a atividade que, além de jogar bola, torcer para o Cometa e para o Inter... E tomar umas Lasberg. Como é que tá a vida hoje? Eu me aposentei já faz um tempinho, 2013, né? Tem uma coisa assim, uma coincidência muito bonita que eu achei. A minha portaria saiu no dia 1º de setembro. Nosso dia.
Sabe o que quer dizer o dia 1º de setembro? Nosso dia deve ser do... Dia do Profissional de Educação Física. Saiu, a minha portaria foi assinada no dia 1º de setembro, então foi assim uma coincidência, né? Então, agora a gente está trabalhando lá, colocamos eu e um amigo meu que veio aqui para Itapiranga, conheceu aqui, né, Oswaldo, que é de Viamão, e colocamos lá a distribuição do Dallasberg, né? Então, estamos na briga lá, mas eu, com a pandemia, parei, deixei ele na mão, né? Ele está se virando sozinho lá. Então, mas não sei, eu tenho alguns pensamentos aí de fazer alguma coisa, mas, por enquanto, com a pandemia, a gente está se reservando muito, né? Evita de sair o máximo de casa para não correr o risco, né? Dizem que morre 2%, né? Eu não quero ser um dos 2%, né? Então, hoje eu estou assim, sem fazer nada, né? Tá viajando, tá já vindo fez mesmo. muita coisa, né? Então, agora já dá para dar uma calmadinha também. Eu estou lendo os livros, né? Só essa semana li 3 do Leandro aí. Né? Então, eu falei fora do ar para vocês, né? Fui ontem lá na linha Becker conhecer, porque a história de Itapiranga é bonita, mas também nós temos um lado, não sei se é escuro, obscuro, que ainda a minha menina, ontem falando, a Bruna e o Gustavo, meu menino, como é que não falaram no colégio sobre isso, né? Que é a história da repressão que nossos, não vou dizer antepassados, né, mas o pessoal mais antigo aqui teve, né? Teve forte. Né, muito forte. Eu fui ontem até lá, falei com o seu Wolfgang Leyer, né? Pessoa fabulosa, né? Fui visitar o memorial que tem lá, né? Então, e aí comecei falando com meus filhos, né? Tinha isso, não tinha. Aí tem aquele livro que o Leandro escreveu, dos Retratos da Repressão, né? Minha menina leu, está lendo ele. E, coincidência ou não, o meu padrinho é filho do Anton Kliman, né? Tinha o Eugen, que é o Eugênio, e tinha o Arno Kliman é meu padrinho, né? E tu vê, na época, a gente via a dona Emília, né? A esposa do Anton, servindo a merenda com aquela alegria lá no São Vicente. Ela era merendeira, nós íamos embaixo do jardim ali. Era a cozinha na época para se pegar. Tu nunca imaginou o que ela passou, né? E o que essas pessoas passaram. Então é uma coisa, eu acho que aos poucos, né? O Leandro é um dos responsáveis da coisa. Está surgindo, vindo à tona, e a gente tem que valorizar, né? Com certeza. Essas pessoas, essa história, né? Esse sofrimento que eles tiveram na época. Não era só o sofrimento de estar no meio do mato, de vir aqui colonizar, né? De ter mais essas perseguições, né? Foi uma coisa que não é que mancha o nosso nome Itapiranga, né? Não, faz parte da história. Mas faz parte da história. E foi escondida por muito tempo. Foi muito tempo escondida. E que hoje, quem sabe, forjou também, né? Essa nossa história, esse povo batalhador, né, que é de Itapiranga. Então. Isso aí, Feda. A gente agradece a tua presença, agradece a entrevista. 1h30 de programa aí. E as portas do Estúdio A estão sempre abertas. O amigo, eu sei que quando está em Balneário, está por aí, sempre acompanha o nosso programa em TV lá. O Feda está assistindo. Fica feliz pelo apoio também, pela audiência. E deixamos o estúdio sempre à disposição do amigo. Eu que agradeço, né, a oportunidade de vir aqui. Realmente, eu acompanho. E assim, vocês estão sendo felizes nas pessoas que vocês convidaram, que teve muita história, né? Até comentei fora do ar contigo, a história da Oktober, né? A história do seu Wolfgang. A tua parente lá, a professora Alfonsina, né? Meu Deus do céu, foi assim, aula, né? O próprio teu pai, né? O pai é fundador do e o Bruno também. E o Bruno, na época que eu estava na Seara, lá na escolinha, o Bruno era o braço direito do Sapatão. Um abraço pro Bruno, meu Deus, um cara que eu considero muito. Então, o programa de vocês é espetacular. Eu até fico lisonjeado que me convidaram para um dia hoje que se torna especial para mim, por ser o último programa. E também se torna especial porque meu pai faleceu esse ano e hoje ele faria 89 anos. Ele faria 89 anos hoje. Então, se tornou assim um programa especial. Eu agradeço muito o convite de vocês e estou à disposição para que eu puder colaborar com vocês. Beleza, muito obrigado. Então, galera, ficamos por aqui nessa última edição do Estúdio A Esportes de 2020. Semana que vem, ano novo, vida nova e, quem sabe,
já começamos com um bloco novo, um quadro novo no nosso programa. Quem sabe semana que vem a gente lança a ideia do quadro novo no nosso programa. Você que ainda não curtiu, não compartilhou, aproveita, faça isso agora, curta, compartilhe nosso programa. Você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal, marque as notificações, ative o sininho para ficar muito bem informado. Quinta-feira, Estúdio A Music Retrospectiva 2020. Na segunda-feira eu estarei de volta aqui, ao vivo, com o Estúdio A Entrevista. E na terça estaremos aqui, eu, Gabriel Dotto, e mais um convidado para o Estúdio A Esportes. Fiquem com Deus, a gente se vê por aí. Feliz 2021 para todos que estão nos assistindo. Até a próxima. Tchau, tchau. Newscar, o shopping do automóvel. Veículos com procedência e qualidade garantida. Veículos seminovos, com cara de novo e preço de usado. Seu próximo carro está aqui na Newscar. Acesse nosso site e fanpage no Facebook e conheça nosso estoque. Newscar, o shopping do automóvel. Itapiranga, próxima Praça dos Pioneiros. Fone 49 3677 3672. Serbilimp, agora localizada em Descanso na Avenida Martins Piazeski, número 125, no Centro de Descanso. Empresa especializada em serviços de urbanização, pinturas, jardinagens e paisagismo. Equipe altamente treinada em limpezas em geral. Presta serviços com profissionais especializados em implantação de jardins. Ainda possui uma loja completa em equipamentos de proteção individual necessários para a sua empresa. Também disponibiliza de uma linha completa de produtos de limpeza com preços direto de fábrica. Venha conhecer a Serbilimp ou contate-nos pelo telefone 49 3197 0368 ou 49 991 25 9654. Estúdio A Esportes é um oferecimento de